bom dia a todos. Quinto dia da Copa do Mundo 2026. Vai começar hoje o quinto dia. Vamos falar sobre os jogos de ontem, do quarto dia, e os jogos de hoje. O que pode acontecer? Bom, vamos lá. Alguém se lembra desta camisa aqui? Alguém lembra do resultado desta camisa aqui em 2014? Pois é, o Brasil até nisso perdeu ontem seu recorde de ter tomado 7-1 da Alemanha. Curaçao, ao estrear na Copa do Mundo, tomou 7-1 também. E outra, a Alemanha não só repetiu a goleada de 2014 contra o estreante Curaçao, como passou o Brasil em número de gols de Copas. 239 gols contra 238, com 2 Copas a menos e com alguns jogos a menos. Alemanha 7, Curaçao 1. Vale lembrar que apesar do 7-1, a torcida de Curaçao fez uma festa linda. O gol do Curaçao, que chegou a empatar o jogo em 1-1, foi comemorado pelo mundo todo. Então foi assim, a Alemanha ganhou com gols de Kai Havertz, fez 2 gols, também é um dos artilheiros da Copa agora, Leroy Sané, Robin Gosens, Florian Wirtz, o Gundogan e o Gnabry, certo? E o gol de Curaçao foi anotado pelo Comenense aos 20 minutos. A Alemanha agora vai pegar, né, no segundo jogo, o Equador. O Equador fez um jogaço contra a Costa do Marfim. Mas antes, vamos falar sobre o segundo jogo do dia de ontem. Aliás, eu falei que ia ser 5-1 na Alemanha, deu 7-1. Não acertei nenhum resultado até agora desta Copa do Mundo direito, né? Acertei como que seria, se seria empate ou vitória ou derrota, mas o resultado em si mesmo. Estatísticas. Vamos lá. Holanda e Japão fizeram para muitos o melhor jogo da Copa. Para mim, o melhor jogo da Copa foi o Costa do Marfim contra o Equador. Mas está ali, bem parelho. Japão e Holanda fizeram um jogaço. As duas equipes muito fortes. O Van Dijk fez 1-0 para a Holanda. O Nakamura empatou com um chute muito bom de fora da área, certo? E aí o Somerville fez 2-1, craque de bola também, hein? Esse moleque novo aí que iria jogar as eliminatórias pelo Suriname. E o Ogawa fez no segundo tempo de cabeça. Na hora que o Pitico pegou o boneco dele, do Luffy, de One Piece, bem na hora que ele pegou, o Ito cruzou a bola e o Ogawa fez um golaço de cabeça, um empate. Agora é o seguinte, vamos falar sobre ele também. A torcida da Holanda é fantástica, não tenho o que dizer da torcida da Holanda. A torcida do Japão também fez uma festa linda juntos as duas torcidas. A torcida do Japão, mais uma vez, prova que é um dos povos mais civilizados do mundo ao fazer a limpeza no estádio. De tudo que ficou de lixo, eles limpam. Da outra torcida também. Lá no Japão tem um vídeo viralizando da torcida comemorando no meio da avenida, e quando o farol abre para os carros, eles voltam tudo para a calçada. É fantástico. Memphis Depay entrou e arrastou. O cara tá tipo o Neymar na Copa, não sem condição física nenhuma. Entrou, né? O Koeman botou ele, tava 2-1 para a Alemanha, ele entrou, deu um passe para a Holanda, perdão. Deu um passe legalzinho ali, tomou um amarelo e logo depois o Japão empatou e ele entrou para piorar a seleção da Holanda. Do 7-1 da Alemanha ainda, para voltar a falar sobre esse jogo, o interessante foi o treinador de Curaçao, que é um holandês, o treinador mais velho da história das Copas, com 78 anos, tem quase 80 anos o senhorzinho. Ele chorou na hora do gol de Curaçao, foi muito emocionante. Assim como o treinador japonês também chorou de emoção na hora do hino japonês. A Copa do Mundo é bom demais, né, galera? Bom, Equador e Costa do Marfim fizeram um grande jogo com 3 bolas na trave. Estatísticas. Vamos falar aqui um pouco desse jogo que a gente já acompanhou também, né, filhão? Aqui a Costa do Marfim venceu um jogo após 12 anos, né, desde a Copa de 2014 que não vencia uma partida de Copa do Mundo. 3 bolas no travessão. Quem que fez o gol do jogo aqui? O Ener Valencia, para variar, o equatoriano, que tantos gols perde pelo Inter de Porto Alegre, perdeu vários ontem, perdeu 2 cara a cara, né? E o Diallo, no finalzinho do jogo, marcou o gol da vitória do Equador.
O Equador que tem um jogador também ali de 19 anos que já despontou como vai ser uma das grandes sensações dessa Copa do Mundo. O Arri, né? Os jogadores equatorianos fizeram uma grande partida. O Plata do Flamengo jogou muito bem. A dupla de zaga lá, o Pátio e o... eu não sou de guardar nomes. A dupla de zaga do Equador muito forte, muito boa, certo? Fizeram um grande jogo. Mas, na hora do vamos ver, a Costa do Marfim aproveitou melhor, fez seu gol e agora sai na frente do grupo. A Alemanha é primeira, né? Com 3 pontos e saldo de 6. O Equador, com 3 pontos também, tem saldo de 1. O que vai acontecer? O Equador não, a Costa do Marfim. O Equador, se não reverter essa derrota ontem para a Costa do Marfim, com uma grande goleada sobre o Curaçao e tentando arrombar um empate contra a Alemanha, pode ficar de fora da segunda fase, porque os terceiros melhores classificados de grupos mais difíceis, como esse, que é um dos grupos mais difíceis, vão se enroscar, vai enroscar o bigode aí. Mas foi um grande jogo, os 2 grandes jogos para mim de ontem e da Copa foram Holanda e Japão, Costa do Marfim e Equador. E no calar da noite, os jogos da noite está difícil de assistir, eu sempre acordo depois que o jogo já acabou. Tivemos Suécia e Tunísia. Eu acertei, né, que Japão e Holanda iam empatar, só que eu falei que ia ser 1-1, foi 2-2. Ao contrário do jogo do Brasil, que eu falei que ia ser 2-2 e foi 1-1. Eu errei, Costa do Marfim, eu falei que ia ser empate. E a Suécia eu achei que ia ganhar, mas não de tanto. A Suécia goleou Tunísia por 5-1, certo? Mano, eu puxo aqui as estatísticas, aí fala de um jeito num lugar, aí no outro lugar fala de outro jeito, e isso me deixa muito chateado. Bom, o Awari, aos 7 minutos, abriu o placar para a Suécia. O Awari tem um detalhe, ele fez um golaço, né, num rebote ali, não comemorou porque ele tem um pai que é tunisiano, o pai dele é tunisiano e a mãe é marroquina, certo? O Isaac do Liverpool fez 2-0, um golaço num contra-ataque. Depois, a Tunísia diminuiu com o Rekik no finalzinho do primeiro tempo. Aí no segundo tempo, o Gyökeres fez 3-1 num passe do Isaac, fez a máscara, certo? E o Isvanberg, que tinha acabado de entrar, no primeiro lance dele, com 15 segundos de jogo, fez 4-1. E para finalizar, o Ayari fez seu segundo gol também, é um dos artilheiros da Copa. Esse aí ele já deu uma comemoradinha e a Suécia meteu 5-1. O que a gente pode resumir dos jogos de ontem? A Alemanha, a adormecida Alemanha, das 2 últimas Copas tão mal, vai se classificar dessa vez para a segunda fase. Mete um 7-1 de novo, né, remetendo o 7-1 contra o Brasil, contra uma frágil Curaçao, mas que lutou como pôde. E a Alemanha vai ter dificuldade contra o Equador e contra a Costa do Marfim. Dito isso, para mim ela ainda vai ser a primeira do grupo. E Equador e Costa do Marfim saiu na frente por vencer o jogo, mas vão ter que lutar ainda pelo segundo lugar, acredito eu. Agora, Holanda e Japão fizeram um jogo de time grande, 2 grandes seleções, e a Suécia esbagaçou a Tunísia e veio jogando muita bola. O que acontece? Uma dessas 3 seleções provavelmente vai ser adversário do Brasil. Se o Brasil não ficar em terceiro, né? Acredito que vai ficar em primeiro ou em segundo. Galera, não é desanimando não, mas o Brasil, do jeito que jogou contra o Marrocos, se ele não melhorar, vai perder para a Suécia, vai perder para o Japão e vai perder para a Holanda. Qualquer um desses 3 pega o Brasil e quebra na emenda. Dito tudo isso, vamos para os jogos de hoje. E hoje teremos 4 grandes jogos. Hoje nós vamos começar de trás para frente, certo, galera? A gente vai começar com esse jogo polêmico. A Nova Zelândia, que volta para uma Copa do Mundo, que não joga desde 2010, certo? 16 anos sem jogar uma Copa do Mundo. Pela primeira vez se classificando pela repescagem da Oceania de forma direta, sem precisar disputar a repescagem mundial. A Nova Zelândia vai jogar contra quem? Contra a polêmica seleção do Irã, certo? E o Irã, que está ficando no México e que vai jogar só nos Estados Unidos, depois volta para o México lá, para sua base. Hoje, falando em política, teve um tratado de paz de Donald Trump e do governo iraniano, apesar de Israel ainda estar bombardeando o Líbano lá. Provavelmente, por causa disso, o Irã vai ter
seus passaportes e a sua permanência liberada nos Estados Unidos. Vamos torcer para que isso aconteça. Bom, o Irã vai para campo com seu treinador Amir Galenoei, com o goleiro Beiran Vadi, com a zaga formada por Hardoni, Kaziladeh, Nemati e Mohamed Milad, com os meios campistas Saman Ghoddos, Sayed Ezatollah, que é um jogador bem conhecido, Mendy Gaed e Ariá Youssef. Os atacantes Mehed Taremi, e o Shahriar Magollou, certo? A seleção da Nova Zelândia, que é treinada pelo Darren Basley, vai com Max Crocombe, Tim Payne, Finn Surman, Mikael Boxall e Liberato Kakassi. No meio campo, Marco Stamenik, Joey Bell, Matt Garbert e Sarpert Singh. E o Eli Ajuste. E o atacante conhecido Chris Wood. Esse jogo será realizado hoje às 11 horas da noite, certo? Um jogo brabo para assistir às 11 horas da noite, hein? Irã e Nova Zelândia. Vai ser realizado no estádio SoFi Stadium em Los Angeles, certo? Com transmissão da Cazé TV, é óbvio. Quem ganha, filho? Acho que vai dar empate. Eu acho que por todas as condições e por tudo que vem passando, o Irã ganha esse jogo. E o Irã vai passar de fase, hein, galera? Eu acredito que o Irã passa de fase. Eles estão sofrendo demais, certo? Os atletas iranianos não tem nada a ver com o que está acontecendo lá na guerra. Eles não tem nada a ver que o governo iraniano também é uma merda, certo? Eles não tem nada a ver que os Estados Unidos e o Donald Trump estão fazendo de tudo que estão fazendo contra eles. Só que eu acredito que vai ter hoje, na entrada de campo do Irã, algum tipo de manifesto silencioso, igual eles estão fazendo, os amistosos lá que eles entraram com as mochilinhas, representando as crianças que foram mortas pelo bombardeio, né? Começou essa última guerra, e algumas fotos de pessoas que morreram, alguma coisa eles vão aprontar. Mas falando de futebol, acredito que o Irã vai ganhar esse jogo. Pelo mesmo grupo do Irã e da Nova Zelândia, teremos também hoje o jogo da Bélgica. A Bélgica estreia contra o Egito. Bélgica e Egito. E é um jogo que vai acontecer. Aqui, ó. Bélgica versus Egito. É um jogo entre a seleção de Kevin De Bruyne versus Mohamed Salah, certo? O jogo é às 16 horas, 4 horas da tarde, em Seattle, no estádio de Seattle. E eles provavelmente vão vir com estas escalações aqui. Ó. Provável escalação. Quanto você acha que vai ser? Vai ser 3-1 para a Bélgica. Eu acho que vai ser. Eu ia falar 3-1 também. Então eu vou botar um 4-2 aí, certo? Vai passar na TV Globo, na GE TV e na Cazé TV, certo? Provável escalação belga, o melhor goleiro do mundo para mim nos últimos anos, que é o Courtois, Meunier, Nigoy, Mechelet e Castagne, Onana, Tielemans e De Bruyne, Trossard, De Ketelaere e Doku, que estava machucado, mas o Doku vai pro jogo. E o Lukaku tá no banco, certo, galera? E treinados pelo treinador, que aqui não fala, mas fala quem que é o treinador do Egito. É muito louco, né? Esses caras aqui. O Egito do técnico Hossam Hassan. Pera aí. Pumba. Tá. Sobé, Ani, Fatih, Ibrahim e Fatou. Lachin, Atia e Achoru, Trezeguet, Marmouche e o príncipe egípcio Mohamed Salah, que eu acredito que vai fazer gol hoje. Bom, jogo para a Bélgica ganhar já sai na frente. Dependendo do resultado do Irã, o Egito vai ter que lutar aí pelo segundo lugar do grupo, hein, depois contra o Irã. É jogo brabo aí para as duas seleções. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, certo? Aí, os últimos jogos vindo de trás para frente, teremos Uruguai versus Arábia Saudita e teremos Espanha e Cabo Verde. Então vamos começando a falar do Uruguai. Vamos lá.
Uruguai versus Arábia Saudita. Escalações. Vamos lá. A Arábia Saudita que estreou na última Copa do Mundo 2022 com uma vitória contra a Argentina, que até então era uma seleção que estava invicta há mais de 40 jogos e foi a campeã do mundo, mas tomou esse susto aí contra o Uruguai. A Arábia Saudita vem com o propósito de atrapalhar também nesse grupo aí, da Espanha e do Uruguai. Olha lá, Arábia Saudita lá, verde lá. Seleção uruguaia talvez não vai ter ainda a escalação de Arrascaeta, certo? As prováveis escalações, vamos lá. Da Arábia, cadê? Mano, como é horrível buscar as informações pelo Google, mano. É horrível, é horrível, é horrível. Cadê as escalações, mano? Ah, já pulou já. Quanto vai ser? Qual jogo? Uruguai e Arábia Saudita. Vai ser 4-1 para o Uruguai. Pra mim vai ser 3-1 pro Uruguai. Olha lá, aí você de novo pede as escalações e o negócio vai pra propagandinha aqui. Oh, meu saco. Escalação provável da Arábia Saudita. Nossa, ainda com os nomes pequenininhos aqui. Al-Aked, Abdulhamed, Al-Tambaki, Al-Ami e Al-Wahhabi. Na defesa. Cano, Al-Juhai e Ajlohani. Dawari no ataque, Al-Brakian e o Madlash. Essa é a escalação da Arábia Saudita. A escalação do Uruguai. Vamos lá. Tá difícil, hein? Ô, difícil que tá aqui esse Google hoje, meu Deus do céu. E travando o telefone também. Google bosta, celular merda. Aliás, se tiver algum patrocinador aí, ó, em Iraquara, alguma loja que quiser, patrocina aí nosso canal aí. A gente aceita um aparelho aí para fazer a propaganda de vocês, porque esse aqui não dá mais não. Ave Maria, ó, de novo. Tá que pariu. Uruguai e Arábia Saudita, vamos lá, tudo de novo desde o começo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Escalações prováveis aqui. Al-Akid, Abdulhamid, Al-Tambakit, Al-Hameri e Kadesh. Al-Kaibari, Cano e Al-Jumahi. Mandashi, Al-Brican e Al-Dassari, que fez o gol contra a Argentina. Provável escalação uruguaia de Loco Bielsa. Muslera, que volta ao gol do Uruguai. Guilherme Varela, Sebastián Cáceres, Matias Oliveira e Matias Vinha. Ugarte, Rodrigo Bentancur, o cracaço Federico Valverde e o Federico Vinhas. Maximiliano Araújo e Darwin Nunes no ataque, hein? Então o Arrascaeta está de fora, o Ronald Araújo também está de fora. Então, 4-2 para mim, 3-1 para o Pitico. Não. Você falou 3-1 para o Uruguai? Não, eu falei 4, você falou 3. Ah, é, eu tô pensando que é o outro jogo O outro jogo eu falei 3. do Egito. Galera, tá difícil. Ei, Google. É o telefone também que tá tudo esbagaçado. E para concluir, o jogo de daqui a pouco, às 1 da tarde, mais conhecido como 13 horas, entre Espanha e Cabo Verde. Uma das seleções mais favoritas aí a conquistar a Copa do Mundo. A seleção espanhola, que busca seu bicampeonato mundial. O primeiro título foi em 2010, certo? Contra a estreante Cabo Verde. Cabo Verde chega para a Copa do Mundo e está invicto a 3 jogos. Nossa, hein? Que glória. Vamos ver aqui como é que vão essas equipes para o jogo. Cadê? 5-1, 5-1. Eu vou começar a fazer o seguinte, galera. Todos os dias que a gente vier fazer o vídeo, eu vou deixar já tudo anotadinho antes, para não ficar nessas travadas aqui, ó. Vai ser 5-1 para Espanha ou 5-2? Espanha 6, Cabo Verde 0, para mim. 5-1 ou 5-2? Os espanhóis chegam com o Nai Simon no gol, Llorente, Laporte, Eric Garcia e Cucurella, novo contratado do Real Madrid. Rodri,
Pedri e Fabian Ruiz. Oyarzabal, Dani Olmo e Ferran Torres. Não vai ter Lamine Yamal hoje, está poupado do jogo. Cabo Verde vem com Vozinha, Wagner Pina, Diney, Pico Lopes e Sidney. Cabral, Kevin Pires, Theon Arcandio, Jamire Monteiro, Rovani Cabral, Ian Mendes e Nuno Costa, ou Livramento. O João Paulo não vai para o jogo, não. Bom, assim será esta primeira rodada desses grupos aí, certo? Do grupo G e do grupo H. Amanhã vamos vir falando sobre tudo que aconteceu, certo? E sobre a provável, sobre a estreia da provável campeã de uma das favoritas, Espanha, Uruguai, que é uma incógnita, e o jogo polêmico aí do Irã, e a Bélgica, vou falar para vocês, hein? A Bélgica tá com um time bom, hein? Não duvidem da Bélgica. Valeu, tamo junto, é nóis.